Hoje vamos falar sobre um elemento fundamental em sistemas de transmissão de potência, as correias em V. Esses elementos de transmissão desempenham um papel crucial em uma grande variedade de equipamentos e máquinas industriais. Vamos entender seus princípios de funcionamento e explorar por que manter essas correias devidamente tensionadas é tão importante para garantir o funcionamento eficiente e duradouro de suas máquinas. Eu sou Roberto Mosa, embaixador do Senai Play, o seu guia por essa jornada de conhecimento no universo da mecânica e usinagem. E hoje vamos falar sobre as correias em V, este importante elemento de transmissão utilizado para passar o movimento de um motor para algum sistema mecânico. Primeiramente, precisamos entender um pouquinho como é o funcionamento de uma correia em V. A correia tem esse nome por possuir esse formato de perfil aparentemente trapezoidal. Mas se nós imaginarmos o prolongamento dessas linhas, teremos uma forma de V. Aqui trouxe alguns exemplos de correias em V, uma menorzinha e outra maiorzinha. O tamanho da correia em V, que nós chamamos de perfil, essa parte aqui achurada em preto, é determinado através de tabelas que tanto os fabricantes quanto as normas determinam. Uma norma importantíssima quando falamos sobre correias em V é a nossa NBR 14963. Ela vai falar principalmente sobre as correias em V clássicas, esse modelinho que eu tenho aqui na minha mão. E existe uma série de perfis com tamanhos diferentes desse trapézio que nós estamos enxergando aqui. Esse perfil da correia em V, esse trapézio, ele é feito para encaixar dentro do canal da polia, que também deve obedecer às mesmas dimensões da nossa correia em V. Percebam que o contato da correia com a polia não se dá através do fundo da correia, e sim através das suas laterais, onde a área de contato e o atrito é muito maior do que se a correia tocasse apenas o fundo. E uma outra questão também importante é que a correia jamais deve tocar o fundo da polia. Quando a correia começa a tocar o fundo da polia, podemos ter mau funcionamento dos nossos elementos de transmissão. Para que o atrito entre a correia e a polia seja ideal para fazer a transmissão, nós devemos nos preocupar com o correto tensionamento da nossa correia. Porque uma correia muito apertada, ela vai tender a torcer o eixo onde está instalada a polia. E uma correia que não está tensionada devidamente pode girar livremente sobre a sua polia e não fazer a transmissão da potência conforme desejado. Então, em um sistema de polias como esse daqui, onde eu tenho a transmissão de uma polia para outra, eu devo me preocupar com esse movimento aqui da correia. Para quem já me assiste há algum tempinho, já viu esse exemplo aqui algumas vezes. Esse tensionamento aqui da correia, nós chamamos ele de deflexão, que nada mais é do que essa variação que a nossa correia pode possuir quando está devidamente tensionada. Para nós podermos calcular essa deflexão é muito simples. Primeiramente, os fabricantes fornecem várias tabelas com recomendações a respeito de como deve ser essa deflexão. Mas também podemos utilizar uma regrinha prática que se aplica praticamente à maioria das correias, que é a de deflexão é igual a 1,6% da distância entre centros das duas polias. É muito fácil da gente calcular isso. Nós podemos medir a distância entre centros das duas polias. Aqui no meu caso deu 130 milímetros aproximadamente. E 1,6% ia daí algo em torno de 2 milímetros, 2,5 milímetros. Ou seja, o máximo que essa correia aqui, caso fosse uma correia em V de verdade, podia fazer esse movimento aqui, era de cerca de 2 milímetros.
Mais do que isso, ela estaria com excesso de tensão, podendo torcer o eixo, e menos do que isso, ela poderia sofrer o fenômeno que chamamos de escorregamento, que é quando a correia patina em cima da polia. Para medir essa deflexão, nós podemos utilizar esse instrumento aqui, chamado dinamômetro. Ele é nada mais do que uma haste com uma mola calibrada aqui dentro. Ou seja, sempre que eu pressionar ele contra uma correia, a força que eu irei realizar será a mesma. Então, eu consigo fazer a correta medição da deflexão da minha correia. Caso a correia esteja muito apertada, basta afrouxar um pouco. Caso esteja muito frouxa, basta tensionar um pouquinho. Uma outra curiosidade que eu tenho para trazer aqui sobre as correias está em relação ao comprimento das correias. As correias existem dos mais variados comprimentos para atender os mais diversos tipos de máquina industrial. E esses comprimentos, eles são praticamente padronizados. Então, como eu faço para descobrir o tamanho de uma correia dessas? Primeiramente, nós podemos procurar aqui se ela possui algum tipo de gravação. Olha só, nessa daqui eu tenho uma gravaçãozinha aqui ainda na borracha. Nessa gravação está escrito A37. O que é esse A37? A é o padrão desse perfil, de acordo com as tabelas e as normas utilizadas. E 37 é um valor tabelado que refere-se ao perímetro dessa correia. Vocês podem observar aí novamente que logo ao lado aqui do A37, nós temos aqui a inscrição 940. Esse 940 é o perímetro aproximado da nossa correia em milímetros. Então, por exemplo, se eu estiver em algum lugar e precisar saber o tamanho da correia que eu preciso aplicar ali, basta pegar um pedacinho de barbante e enrolar em volta do meu sistema de polias. Aqui eu tenho o perímetro da correia necessária para garantir o funcionamento desse sistema de polias. E aqui eu faço a medição. Para esse sisteminha de polias funcionar, eu precisaria de uma correia com aproximadamente 700 milímetros de perímetro. E aí é só ir lá e consultar nas tabelas. Uma outra coisa muito importante quando o assunto é correia é quando utilizamos polias com múltiplos canais, pois muitas vezes uma correia só não tem a força necessária para transmitir a quantidade de potência que queremos. Então devemos utilizar duas ou mais correias em paralelo. Porém, quando utilizamos várias correias em paralelo, pode acontecer uma pequena variação no perímetro dessas correias. E essa variação pode ocasionar sobretensão em algumas e falta de tensão em outras. Para garantir que ao utilizar múltiplas correias não tenhamos esse tipo de problema, basta que, sempre que formos fazer a substituição de um conjunto de múltiplas correias, que sejam substituídas todas por correias do mesmo lote. Porque às vezes uma correia nova, ela vai ter um perímetro um pouquinho menor do que uma correia já usada, mesmo sendo do mesmo lote. E correias de lotes de fabricação e fabricantes diferentes também podem cair nesse erro. Então, para garantir um bom funcionamento do sistema de múltiplas correias, é só utilizar sempre correias do mesmo lote e trocá-las sempre ao mesmo tempo. E agora aqui uma dica bônus para vocês. Para a gente armazenar e guardar uma correia desse tamanho, às vezes não temos espaço suficiente. Então basta que nós pegarmos aqui as duas pontas da correia, juntarmos e forçamos ela aqui para frente, cruzando as mãos. E ela vai enrolar assim perfeitamente, sem danificar o material da correia. Quanta coisa para falar só de um elementozinho de transmissão desses, não é mesmo?
Você sabia que tem todo esse conhecimento aqui dentro? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e te espero na próxima aqui no Senai Play. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.